Oi gente, sejam todos muito bem-vindos à Oficina da Física, eu sou o professor Ricardo Oliveira. Nesse vídeo nós vamos resolver duas questões do livro de Resistência dos Materiais de Bier Johnston. São as questões 297 e 275. Se você não assistiu ao vídeo da aula 4, que aborda esse tema, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você dar uma conferida lá. Eu peço que você curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal e vamos à resolução das questões. Questão 297. Para P igual a 38 kN, determine a espessura T mínima necessária para a placa se a tensão admissível for de 125 MPa. Note que nesse caso nós temos duas situações aqui na placa, que são dois concentradores de tensão. Tá? Nós temos aqui o furo, tá? E nós temos essa região de alteração da largura, onde eu coloco os adoçamentos. Então, nos dois casos, eu preciso calcular o coeficiente de concentração de tensão para chegar à resolução dessa questão. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu sei que o coeficiente de concentração de tensão é a razão entre a tensão máxima, que eu observo na estrutura, e a tensão média, naquele local onde existe o furo ou o adoçamento. Tá? Veja, nesse caso aqui, a tensão máxima é aquela admissível, no caso, 125 MPa. Ok? Então, se eu desenvolver essa expressão daqui, eu tenho que o K vai ser a tensão máxima, que eu já conheço, dividido pela tensão média. Qual é a tensão média? É a força que eu aplico dividido pela área da seção de interesse, ou aquela área relativa à região onde está o furo, ou a área relativa àquela região onde estão os adoçamentos. Tá? Então, aqui vai ficar P sobre A. Fazendo um cálculo aqui, vai ficar assim, P sobre A igual a tensão máxima dividido pelo meu coeficiente de concentração de tensão. Tá? O que eu quero chegar aqui é uma expressão que me permita calcular o T, que é a espessura da placa. Ok? Então, continuando aqui, eu sei que essa minha área, onde vai estar o T, né? A minha área vai ser igual a P vezes K dividido pela tensão máxima. Mas quem é a área? A área é a espessura T multiplicada pela largura da região onde eu estou trabalhando. Tá? Claro, eu tenho que descontar aqui, no caso do furo, eu tenho que descontar o diâmetro do furo. Então vai ficar assim, D vezes T igual a P vezes K sobre tensão máxima. E o meu T, finalmente, que é o que eu estou buscando, vai ser P vezes K dividido por D vezes a tensão máxima. Certo? Então, essa expressão me permite calcular a espessura da minha peça. Veja, quando eu calcular para a região do furo, eu devo encontrar um valor de T, que não vai ser necessariamente igual ao T que eu calculo para a região da redução de largura da peça, certo? No caso, o critério que eu vou utilizar é escolher o maior T, porque esse T maior vai atender ambos os casos. Vou seguir aqui já colocando alguns valores que eu conheço, tá? Então, o meu T vai ser o P, que é 38 kN, eu vou botar 38 vezes 10 a terceira newton, vezes o K, que eu vou buscar naqueles diagramas, tá? Dividido pelo D, que vai depender da região que eu estou buscando, dividido ainda pela tensão máxima, que é a tensão admissível, que é de 125 MPa. 125 MPa. Veja que eu deixei o numerador a força em Newton, o denominador em megapascal, de modo que o resultado vai sair em milímetros, tá certo? Então veja, essa expressão aqui me dá conta de calcular a espessura T. Eu só preciso então calcular o meu coeficiente de concentração de tensão. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar os diagramas que eu já separei aqui para a gente fazer essa análise. Então, no caso aqui do furo, o diagrama que eu uso é esse, tá? Eu preciso encontrar qual é a razão R sobre D, certo? Rzinho sobre Dzinho. No caso, o R é o raio do furo e o D é a distância, é a largura da peça descontado o diâmetro, tá? Então, no caso, o R sobre D aqui vai dar 12, que é o raio do meu furo, dividido pelo D, que é essa distância aqui, No caso é 56 menos 24, né? Porque o diâmetro. Então, 56 menos 24. Isso me dá uma razão R sobre D igual a 0,375.
Com essa medida, 0,375, eu vou no diagrama e observo que esse 375 é mais ou menos aqui, certo? Seguindo até atingir a curva, eu pego a curva nesse ponto e finalmente, para encontrar o valor do K, eu chego aqui na interseção das ordenadas e percebo que o K vale aproximadamente 2,3 para a região do furo, beleza? Então agora eu vou buscar esse mesmo coeficiente de concentração para a região dos adoçamentos. Como é que faz no caso dos adoçamentos? Está aqui, ó. Os adoçamentos ele dá um trabalhinho um pouco maior porque eu tenho várias curvas que essas curvas dependem da relação entre essa largura maior e essa largura menor, tá? Então esse Dzão sobre Dzinho. No caso o Dzão aqui é 56, o Dzinho é 40, isso vai me dar 1,4. 1,4 eu percebo, eu tenho uma curva aqui de 1,5 e 1,3, então esse 1,4 está entre uma e outra, certo? Então vai estar entre essa curva e essa, certo? Vou encontrar então agora a relação Rzinho sobre Dzinho. Quem é esse Rzinho? É o raio do adoçamento, que no caso aqui vale 10. E o Dzinho é a menor distância aqui, no caso a região mais estreita da minha estrutura, que é 40. Então esse Rzinho sobre Dzinho vai ser 10 sobre 40, que vai me dar 0,25. E aí eu vou para o diagrama, observe que o 0,25 está aqui, vou até a região da curva, mais ou menos nesse ponto, e daqui eu sigo para buscar a ordenada, que é o meu valor de K, que dá aí aproximadamente 1,7. Então eu já tenho os dois valores, o K para o furo e o K para o adoçamento. Agora é só aplicar naquela expressão e chegar ao resultado final. Substituindo então os valores, o T para o caso do furo vai ser 38 vezes 10 à terceira, vezes o K, que é 2,3, nós acabamos de calcular, dividido pela distância D. Que distância D é essa aqui? É essa daqui, ó. Certo? Que no caso vai ser 56 menos 24. 56 menos 24, multiplicado ainda por 125. Então esse T vai sair em milímetros, como eu já tinha explicado antes. Então vai ficar igual a 21,85. Ou seja, se tivéssemos apenas o furo, essa seria a espessura T. Eu vou calcular agora a espessura T considerando a questão dos adoçamentos, para verificar qual o valor que eu vou encontrar. Eu devo utilizar então o maior valor de T que eu encontrar. Então vamos lá. Para o caso do adoçamento, eu vou ficar com a seguinte situação. T igual a 38 vezes 10 à terceira, multiplicado pelo K, que é 1,7. Tudo isso dividido pelo D. Qual é o D? É a menor distância. No caso aqui, ó, é de 40 milímetros. 40 vezes 125. Nesse caso, o meu T vai ser igual a 12,92 milímetros. Então perceba o seguinte, como a espessura maior é a de 21,85, é essa que eu devo escolher para montar minha estrutura respeitando os critérios que foram estabelecidos. Beleza? Qualquer dúvida, eu peço que vocês coloquem no comentário aí. Se tiver alguma sugestão de questões ou de questão que vocês queiram ver respondidas aqui no canal, manda pra gente, que a gente tenta resolver e posta em seguida. Vamos seguir então para a questão 205. A barra AB é feita de um aço doce considerado elastoplástico, com um módulo de elasticidade de 200 gigapascal. Então, o módulo de elasticidade de E, 200 gigapascal. E a tensão de escoamento também foi dada, né? A tensão de escoamento igual a 345 megapascal. Depois de a barra ter sido fixada a uma alavanca rígida CD, tá aqui, ó, essa alavanca aqui, tá? Descobriu-se que a extremidade C está 6 milímetros mais alta do que deveria estar. Então, essa distância aqui. Uma força vertical que é aplicada em C, então eu aplico uma força aqui em C, até que esse ponto se mova para a posição C', até a posição C'. Determine a intensidade necessária de Q e o deslocamento ΔI para que a alavanca volte para uma posição horizontal depois que Q for removida. Bem, a questão informa para a gente, logo de início, que se trata de um material elastoplástico. Então, vou fazer uma análise aqui do diagrama de tensão-deformação para esse tipo de material. Tá? Então, eu tenho aqui o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas, aqui eu tenho tensão, né, que eu vou colocar em megapascal. E aqui seria a minha deformação específica, mas eu vou fazer o seguinte,
No lugar de colocar a deformação específica, eu vou colocar a deformação da estrutura que vai ser dada em milímetro, tá? Então, no caso de um material elastoplástico, essa curva, ela funciona da seguinte forma, ela tem uma região elástica, né, que vai até a tensão de escoamento, e daí em diante eu tenho uma deformação, a região plástica, né, onde ocorrem as deformações plásticas da estrutura, certo? Então, eu tenho como calcular qual é a deformação da minha estrutura, uma vez que ela foi submetida à tensão de escoamento. Nesse caso, a tensão de escoamento é igual a 345 megapascal, 345. E aí, como é que eu calculo qual é essa deformação aqui? A gente vai pegar, ó, tensão é igual a módulo de elasticidade multiplicado pelo epsilon. Aí eu vou calcular esse epsilon, lembrando que esse epsilon é o meu delta sobre L. O L eu tenho, né, que é 1,25 m, tá aqui. E eu vou calcular o delta que eu estou buscando para colocar na minha abscissa, certo? Então, substituindo valores agora, ó, 345 megapascal igual a 200. Vou botar 200 vezes 10 a terceira para também ficar em megapascal, tá? Isso vai me dar o meu epsilon. E aí o meu epsilon vale 1,725 vezes 10 a menos 3. Com epsilon eu calculo o delta que eu estou buscando, que é esse aqui, tá? Então o meu delta vai ser epsilon vezes L. O meu delta então vai ser 1,725 vezes 10 a menos 3 multiplicado por 1,25 metros. Vou botar 1.250 para sair em milímetros. Então, o meu delta vai ser 2,16 milímetros. Ou seja, quando eu submeto a minha estrutura a uma tensão de 345 megapascal, que é a tensão de escoamento, a deformação que ela vai experimentar dentro da região elástica é de 2,16 milímetros. Tá? Eu vou botar aqui, 2,16 milímetros. Mas o que é que nós estamos querendo? Estamos querendo deformar plasticamente a minha estrutura de modo que aquela barra CD permaneça na horizontal. Então, ao final do processo, essa barra CD ela deve cair para aqui, ó. Certo? Observe que eu tenho aqui um triângulo. E aí eu posso brincar um pouquinho com geometria para encontrar esse valor aqui, que é a deformação permanente após o carregamento. Tá? Vamos ver então, ó. Eu tenho essa medida toda, que eu posso dividir por 6 e igualar a esse pedacinho dividido por x. Isso corresponde à semelhança de triângulo. Então faz assim, ó. Essa medida toda é 1,1, vou botar aqui, 1,1 dividido por 6 milímetros, dividido por 6. Isso tem que dar igual a esse pedacinho aqui, que é 0,7, dividido por x. Então, 0,7 dividido por x. Se eu faço esse cálculo, esse x vai ficar igual a 3,82 milímetros. Ou seja, essa é a deformação permanente que eu quero impor à minha barra para que ela mantenha aquela alavanca CD na horizontal. Então, quando eu tirar o carregamento, ela tem que cair aqui, ó, em 3,82. Lembrando que no material elastoplástico, quando você retira o carregamento, a curva de descarga ela é paralela à curva da região elástica. Tá? Então, vou mudar de cor aqui. Ó. O descarregamento se deu a partir dessa curva aqui. De modo que eu posso encontrar esse valor aqui de deformação, que é a deformação máxima que eu impus a ela, ou seja, esse pedaço todo aqui, ó. Tá? Como é que eu faço? Aqui novamente, observe que esse triângulo aqui é idêntico a esse. De modo que esse pedaço aqui é igual a esse. Então, basta eu somar 3,82 com 2,16 para encontrar essa abscissa aqui, que vai dar 5,98. 5,98. Ou seja, eu tenho que puxar a alavanca para fazer com que ela desça aqui 5,98 milímetros para provocar a deformação permanente, a deformação plástica que nós queremos, ok? Eu vou limpar isso tudo aqui para a gente refazer algumas contas. Observe então que agora eu conheço essa distância aqui, quero conhecer essa, porque é exatamente o meu ΔI, tá?
Eu conheço a altura desse triângulo, vou desenhar o triângulo aqui. Eu conheço a altura do triângulo, então novamente, por semelhança de triângulos, eu vou encontrar essa medida aqui de 6 mais ΔI. Vamos ver como é que fica? Vai ficar então assim, ó, a altura total dividido por essa base vai ser igual à altura parcial dividido por essa outra base, certo? Então vai ficar 1,1 dividido por 6 mais ΔI vai ser igual a 0,7 dividido por esse pedacinho aqui, que eu já calculei 5,98. Certo? Resolvendo esse cálculo, nós vamos achar um ΔI igual a 3,4 milímetros. Ou seja, eu preciso puxar a alavanca aqui, ó, 9,4 milímetros para impor aquela deformação permanente que nós queremos. Tá? Então, a primeira pergunta da questão foi respondida. O ΔI tem que ser 3,4 milímetros. O que é que ele pede mais? Ele pede qual é o valor dessa carga Q que eu devo colocar para poder chegar nesse resultado. Vamos calcular primeiro então qual foi essa força aqui na barra AB. Tá? Aqui está a força na barra AB, que eu vou chamar de P. Calculando essa força, eu sei que sigma é P sobre A. Tá? No caso, sigma é de 345 megapascal, que é exatamente a tensão de escoamento, né, que a gente está trabalhando. Certo? O P é que eu estou buscando e a área é a área da seção transversal. Note que o diâmetro é de 9 milímetros. Tá? Então vai ser π vezes d ao quadrado sobre 4. Fazendo esse cálculo aqui, encontro aquele P, que é a força aplicada na barra AB. Certo? Então esse P vai dar igual a 21,9 kN. Tá? Então já tenho aquele valor de P. E agora eu vou calcular o valor da carga Q que eu tenho que aplicar aqui. E aí eu vou fazer o quê? Vou aplicar a resultante do momento igual a zero em relação ao ponto D. Tá? Então veja que se eu calcular o momento em relação a D, lembrando que o momento no sentido anti-horário nós adotamos como positivo, certo? Então vai ficar assim, ó, Q em relação ao ponto D gira no sentido anti-horário, então vai ser positivo, então vai ser Q multiplicado pelo braço, né, que é 1,1. Então ficamos com Q vezes 1,1. E o P aqui vai girar no sentido horário, então vai ficar menos, né, menos P vezes 0,7. Então menos P, que é 21,9, multiplicado por 0,7, isso tem que dar zero. Fazendo o cálculo, esse Q vai ser igual a 13,94 kN. Pronto, então são as informações solicitadas na questão. Note que nós precisamos de argumentos de geometria, né, para esses casos, para poder resolver a questão, mas basicamente é isso aí. Peço que vocês comentem aí se tiver alguma dúvida, se tiverem alguma questão que queiram ver respondidas, é só mandar para a gente. Na descrição do vídeo eu tenho o nosso número de WhatsApp, tá? É só encontrar em contato. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!